Atualmente, o mundo passa por uma pandemia e neste vídeo serão apresentadas algumas das vacinas que foram desenvolvidas para o combate ao Covid-19. Em 31 de dezembro de 2019, o governo chinês dá o primeiro alerta sobre o surgimento de um novo coronavírus. Naquele momento, a Organização Mundial da Saúde recebeu um comunicado sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes. Anunciadas em 9 de janeiro pela OMS e pelas autoridades chinesas, as primeiras análises sequenciais do vírus realizadas por equipes chinesas indicavam que esses casos de pneumonia se deviam ao novo coronavírus. A primeira morte pelo Covid-19 foi anunciada pelas autoridades chinesas em 11 de janeiro de 2020. A partir deste momento, milhares de pessoas na China morreram devido ao vírus, e com isso houve a propagação do vírus em 5 continentes do mundo. Em 13 de janeiro, a OMS notificou o primeiro caso de uma pessoa infectada fora da China, na Tailândia, uma mulher com pneumonia leve que voltava de uma viagem a Wuhan. Em 4 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde envia um projeto de lei de quarentena ao Congresso Nacional. E entre os dias 4 e 5 de fevereiro, o Congresso Nacional aprova a lei de quarentena. E em 7 de fevereiro, a lei é sancionada pelo representante da República. Em 26 de fevereiro de 2020, foi registrado o primeiro caso no Brasil. A partir daí, centenas de suspeitas de casos surgiram. E em 17 de março de 2020, a OMS confirmou a primeira morte por Covid-19 no país. Médicos, cientistas, infectologistas vêm estudando o vírus desde que o tal foi descoberto. Foram e ainda estão sendo analisados pontos como sua forma de infecção e também a sua imunização. No momento, estão sendo ministradas vacinas que passaram por diversos processos. A vacinação está sendo feita com lista de prioridades, ou seja, são vacinados primeiro os grupos mais atingidos pela doença. No decorrer deste vídeo, você verá também os esforços do marketing nas campanhas de vacinação. Como funciona uma vacina? A ação de uma vacina pode ser explicada em poucas palavras: antecipar o contato do corpo com um micro-organismo de forma segura, o que prepara o nosso sistema imunológico para quando de fato este antígeno tentar provocar uma infecção. Um corpo vacinado já tem anticorpos, assim sabe o caminho para produzi-los, portanto, se defende mais rapidamente. O primeiro passo que os pesquisadores precisam dar nesse sentido é identificar uma parte do corpo do micro-organismo, uma molécula que provoque resposta do sistema imunológico ao entrar em contato com as células humanas. Para essa investigação, os cientistas contam atualmente com uma ferramenta poderosa, o sequenciamento genético, que é o mapeamento de todas as informações de um organismo. A velocidade em que o coronavírus foi sequenciado na China ainda em janeiro permitiu que os pesquisadores identificassem a proteína S, que forma a coroa de espículas, pequenos espinhos que dá nome ao coronavírus. Essa molécula é a estrutura que o vírus utiliza para invadir as células humanas, mas também provoca a resposta das defesas do organismo. A vacina produzida pela Pfizer é baseada em mRNA, onde se utiliza o RNA mensageiro sintético que auxilia o organismo do indivíduo a gerar anticorpos contra o vírus, podendo ser desenvolvida e fabricada mais rapidamente do que as vacinas tradicionais. A Pfizer selecionou essa tecnologia de vacina baseada em mRNA devido ao seu alto potencial de resposta, segurança e capacidade de produção. A norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech anunciaram em uma análise preliminar do estudo da fase 3 da substância que vem sendo testada em 43.538 pessoas, 2.000 delas no Brasil, teve eficácia superior a 90%. Isso significa que 9 em cada 10 voluntários imunizados foram protegidos contra a Covid-19 com 2 doses de vacina. Porém, especialistas lembram que os resultados não são definitivos e que nenhum artigo científico foi publicado. Faltam informações importantes, como a faixa etária dos participantes.
A Universidade de Oxford fez parceria com a empresa sueco-britânica AstraZeneca para desenvolver e testar uma vacina contra o coronavírus. A vacina revelou em ensaio clínico que a vacina é de 62% a 90% eficaz. Ela requer 2 doses com intervalo de 4 semanas. A Oxford AstraZeneca é baseada nas instruções genéticas do vírus para produzir a proteína spike. Portanto, ao contrário das vacinas Pfizer e Moderna, que armazenam RNA de fita simples, a vacina de Oxford usa DNA de fita dupla, que assim deixa ela mais resistente do que as vacinas Pfizer e Moderna, pois o DNA não é tão frágil quanto o RNA. A vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Russo de Pesquisa Gamaleya, teve eficácia de 91,6% contra a doença, segundo resultados preliminares. A eficácia contra casos moderados e graves foi de 100%. A Sputnik V é a primeira vacina registrada do mundo baseada em vetor adenoviral humano. Usa uma tecnologia conhecida como vetor viral não replicante, que já é pesquisada há décadas pela indústria farmacêutica, onde a mesma tecnologia é utilizada na vacina AstraZeneca de Oxford. Ela é aplicada em 2 doses, com um intervalo de 21 dias entre elas. Outro ponto importante foi que o imunizante tem funcionado bem em indivíduos acima de 60 anos. Na análise de um subgrupo com 2.000 idosos, a eficácia também ficou na casa dos 91%. Além disso, nenhum efeito colateral sério foi associado à vacinação. A maioria dos eventos adversos relatados foram leves sintomas semelhantes aos da gripe, dor no local da injeção e fraqueza ou baixa energia. A vacina contra a Covid-19, produzida pela farmacêutica Moderna, aprovada para o uso emergencial nos Estados Unidos, é semelhante à vacina da Pfizer, mas existem algumas diferenças importantes. A mais crucial é que a vacina Moderna pode ser armazenada em freezers normais e não requer uma rede de transporte superfria. Assim, a torna mais acessível para instalações menores e comunidades locais. Ela contém um mRNA sintético que codifica uma estrutura chamada glicoproteína de espinho estabilizada em perfusão do vírus. A vacina também contém materiais gordurosos chamados de lipídios, trometamina, cloridato de trometamina, ácido acético, acetato de sódio e sacarose, e ela tem um perfil de segurança favorável. A vacina Novavax, produzida pela empresa americana de biotecnologia Novavax, disse que a vacina contra a Covid-19 apresentou eficácia de 89,3% em um grande ensaio clínico de fase 3 realizado no Reino Unido e se manteve altamente efetiva contra a variante identificada no país. Mas as boas notícias foram parcialmente compensadas por outros resultados que mostraram que a vacina oferecia proteção bem menor contra uma variante mais contagiosa do coronavírus descoberta na África do Sul, que está se espalhando rapidamente pelo mundo. O método testado pela companhia americana se chama vacina recombinante. A empresa usou engenharia genética para cultivar réplicas inofensivas da proteína que o novo coronavírus usa para entrar nas células do corpo em laboratório. Os cientistas extraíram, purificaram a proteína e a embalaram em nanopartículas do tamanho do vírus. Em agosto do ano passado, a Novavax divulgou resultados de fase 2 da vacina, que é aplicada em 2 doses. Os dados mostraram que a vacina induziu uma resposta robusta de anticorpos e foi bem tolerada pelos participantes da pesquisa. Coronavac. A Coronavac vacina contra o novo coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e testada no Brasil pelo Instituto Butantan, segue um padrão diferente das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, que foi criada com base no próprio vírus inativado, estratégia mais comum para imunizantes. A vacina da Sinovac usa vírus inativados, ou seja, que foram expostos em laboratório a calor e produtos químicos para não serem capazes de se reproduzir. Por isso, eles não conseguem nos deixar doentes, mas isso é o suficiente para gerar uma resposta imune e criar no nosso organismo uma memória de como nos defender contra uma ameaça. Segundo dados divulgados pelo Instituto Butantan, ela é 50,38% eficaz, estando quase 0,4 pontos percentuais acima dos 50% de eficácia pedidos para aprovação de uma vacina no mundo todo.
Para alguns especialistas, embora a Coronavac não tenha eficácia geral tão alta quanto as outras, ela tem como maior vantagem o fato de ser acessível financeiramente. Motivo 1. Diversas notícias falsas e sem embasamento científico têm circulado pelas redes sociais a respeito das vacinas contra o Covid-19. Porém, o imunologista Luiz Vicente Riso esclarece algumas dúvidas. Abre aspas. Nunca a humanidade lidou com uma pandemia deste porte, então o combate se tornou nossa maior prioridade coletiva. Diversos laboratórios e centros de pesquisas em todo o mundo concentraram seus esforços para o desenvolvimento de imunizantes contra o Covid-19. Isso garantiu sucesso em tempo recorde em comparação à criação de todas as vacinas que já existiram até então. Fecha aspas. Ele destacou ainda que todas as vacinas, durante seus processos de criação, passam também por longos processos burocráticos de agências reguladoras, mas que com a alta urgência devido ao Covid-19, questões burocráticas foram agilizadas sem comprometer a qualidade das vacinas. O imunologista disse ainda que não existe nenhuma vacina livre de efeitos colaterais, incluindo as contra o Covid-19. Destacou que os efeitos são toleráveis, pautou que estatisticamente os possíveis efeitos da imunização são infinitamente menores em comparação ao se contaminar com o vírus, podendo sofrer graves complicações ou até chegar à morte. Motivo 2. Todas as vacinas que passam pelo estágio 3 com sucesso, independente da tecnologia que utilizam, são eficazes. Esse percentual precisa ser de pelo menos 50% de acordo com a OMS. Abre aspas. Nunca tivemos vacinas tão vigiadas quanto as desenvolvidas para o combate à Covid-19. Todos os estudos sobre eficácia são acompanhados pela comunidade científica. Então, qualquer imunizante abaixo do padrão seria rapidamente questionado e descartado. Além disso, as agências reguladoras em todo o mundo, incluindo a Anvisa, têm sido bastante criteriosas para aprovação, mesmo nesse cenário que exige máxima celeridade. Fecha aspas. Considera Riso. Motivo 3. As vacinas reduzem as chances do surgimento de novas mutações. Quanto mais tempo passa sem que as pessoas se vacinem, maiores as chances de que outras mutações dos vírus surjam. O comportamento dessas novas variações é imprevisível e podem trazer problemas para toda a humanidade. Motivo 4. As vacinas são fundamentais para o controle da Covid-19. Em aproximadamente um ano de pandemia, não foram encontradas drogas que comprovadamente curem os pacientes acometidos pela Covid-19. A maneira mais segura e eficiente do controle do vírus é a vacinação. Dessa forma, o maior número de pessoas nem mesmo precisará enfrentar a infecção e os índices de hospitalização devem cair drasticamente. Motivo 5. Não é apenas uma escolha individual. O futuro da humanidade depende disso. Vacinar-se ou não pode parecer uma escolha individual, mas essa é uma decisão que afeta a saúde coletiva. Enquanto a população não for vacinada, o vírus não sairá de circulação. Além dos evidentes problemas de saúde causados direta e indiretamente pela Covid, é preciso lembrar das consequências econômicas e sociais dessa pandemia. Essa é a hora de confiar na ciência e entender que o futuro de toda a humanidade depende das vacinas. Já se esperava que novas variantes surgissem. Todos os vírus sofrem mutação, enquanto fazem cópias de si mesmos para se espalhar e sobreviver. A maioria dessas diferenças é irrelevante, mas ocasionalmente ocorre uma mutação em que ajuda o vírus a prosperar, como aconteceu no Reino Unido, no Brasil e com variantes sul-africanas. Não há evidências até o momento de que essas variantes causem doenças mais graves, e a maioria dos especialistas acredita que as vacinas ainda serão eficazes, pelo menos a curto prazo. Mas existe a preocupação de que, se a Covid-19 puder se espalhar sem controle pelo mundo, o vírus pode sofrer mutações a ponto de as vacinas e tratamentos atuais não funcionarem mais, deixando até mesmo aqueles inoculados sob risco de infecção. Na pior das hipóteses, as vacinas poderiam ser reprojetadas e ajustadas para se adequar melhor em questão de semanas ou meses.
se necessário, dizem os especialistas. Nesse caso, uma nova injeção contra o coronavírus pode ser necessária a cada ano, para dar conta das novas variantes, como já acontece com a gripe a cada inverno. Muitos países de renda média e a maioria dos países de baixa renda depende da coalizão de vacinas COVAX para garantir imunizantes para suas populações. A iniciativa liberada pela OMS visa entregar 6 bilhões de doses para os países mais pobres, com 2 bilhões programados para serem administrados em 2021. A COVAX já despachou 32 milhões de doses para 70 participantes, com Tonga e Trinidade e Tobago recebendo as últimas entregas, de acordo com Gavi, a aliança que coordena o programa COVAX. Espera-se que os países africanos estejam entre os últimos a vacinar a maior parte de suas populações. Eles serão particularmente dependentes dessa iniciativa. Gana foi a primeira nação a começar a receber vacinas da COVAX no mês passado, após cumprir critérios rígidos e prometer distribuição rápida. No entanto, sua entrega inicial foi de apenas 600 mil doses para um país de 31 milhões de pessoas. Animal Watch, editora de saúde da BBC África, sugere que é provável que muitos países africanos acabem comprando as vacinas a um preço mais alto do que o pago pelos ocidentais, em parte porque não encomendaram os suprimentos antecipadamente. O consórcio de veículos de imprensa lança no dia 14 de fevereiro de 2021 a segunda fase da campanha Vacina Sim, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da vacina contra a Covid-19. Nessa nova etapa, atores, jornalistas, colunistas e apresentadores vão ajudar a amplificar a informação de que a vacina protege todos, especialmente neste momento em que enfrentamos uma pandemia que já matou mais de 236 mil brasileiros. Um dos rostos da nova fase da campanha é a atriz Fernanda Montenegro, de 91 anos, que já recebeu suas doses e está otimista com a vacinação pelo Brasil e pelo mundo. A campanha Vacina Sim vai ajudar os brasileiros a se imunizarem e também vai ajudar contra a desinformação e aos fake news existentes, que são muitos. Campanha Vacina Já. Cruzeiro veste a camisa contra a Covid-19. O Cruzeiro entrou de cabeça na campanha de vacinação contra a Covid-19. O clube resolveu ocupar um espaço nobre na camisa. A área, que normalmente tem a marca de um dos patrocinadores, foi utilizada para promover a hashtag Vacina Já. A camisa criada pela Adidas será utilizada na 5ª rodada do Campeonato Mineiro. A princípio, a ação visa conscientizar as pessoas sobre a importância da vacina. Além disso, o clube deseja sensibilizar o governo federal a imunizar a população em todo o território nacional. A Diretoria Celeste, que sempre abraçou esta e outras causas, estuda a possibilidade de prosseguir com a mensagem estampada em seu fardamento em outros jogos. Com isso, a mensagem deve aparecer novamente nas partidas do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B. A campanha Vacina Salva foi criada pela Associação Brasileira de Agências de Publicidade e tem o intuito de conscientizar sobre a importância da tomada das vacinas em massa contra o novo coronavírus. Além das famosas hashtags que a campanha tem ganhado como colaboração nas redes sociais, a Associação ABAP tem como parceria a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Nacional de Medicina, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.